também acha que a inteligência artificial vai dominar o mundo e que os robôs vão começar a fazer tudo? Você também é esse tipo de pessoa? O que eu mais tenho escutado ultimamente é isso. Ai, porque os robôs vão pegar o emprego das pessoas, eles vão dominar o mundo, as pessoas vão ficar desempregadas, como é que a gente vai fazer? E aí cria todo aquele ambiente de desespero diante da inteligência artificial. Acontece que a gente tem uma tecnologia muito grande e ela está avançando cada vez mais e se tornando muito maior, e isso começa a assustar a gente. Só que a gente tem que começar a olhar para a inteligência artificial com outros olhos. A gente não tem que tornar a inteligência artificial nosso inimigo. A gente tem que tornar eles nosso aliado. E aí parece até meio louco, né? Nossa, vamos nos tornar aliados dos robôs. Uma coisa meio filme. Mas é mais ou menos isso. A gente precisa utilizar da inteligência artificial como uma ferramenta. A gente, por exemplo, não usa o Excel como ferramenta para criar planilhas e tudo mais. A gente usa Trello, a gente usa Note. São ferramentas que nos ajudam no nosso trabalho, ajudam na organização, ajudam a colocar informações e nos dar resultados. Assim é a inteligência artificial. Ela não vai conseguir fazer nada sozinha. Ela vai precisar de um comando. Ela precisa de uma pessoa por trás dela. E aí esse é o ponto que eu quero chegar nesse vídeo. Vou começar por uma linha do tempo. Antigamente, a gente ia para a faculdade, cursava a graduação, saía de lá e ia exercer a profissão. Essa é a jornada básica. Só que os tempos mudaram e a gente precisa acompanhar essa mudança. Por isso que é tão importante a gente estar sempre estudando, evoluindo, para que a gente consiga acompanhar isso e não ficar para trás. E hoje o que acontece é: a gente vai para a faculdade, faz a graduação, sai da faculdade e aí a gente vai atrás de exercer essa profissão que a gente se formou. Então, por exemplo, você foi lá, cursou uma graduação de nutrição, saiu e foi exercer sua profissão, foi pegar clientes, foi criar dietas e tudo mais para aqueles clientes de acordo com o seu estudo. Hoje, o ChatGPT, ele faz muito o trabalho de uma nutricionista. Por que eu tô falando isso? Porque eu tava vendo uma reportagem sobre isso, em que falava que os nutricionistas estavam preocupados, porque as pessoas estavam pegando dieta no ChatGPT. E o que a pessoa fazia? Ia no ChatGPT, eu mesma já fiz isso, tá? Para poder ver ali um tipo de alimento que eu podia, como é que eu podia montar uma dietinha básica. Não estou dizendo que é certo, não é certo, mas eu fiz para entender também como que o ChatGPT ia montar isso, como que ele ia me entregar. Mas detalhe, ele não vai me entregar nada certo porque eu não tenho resultados, eu não sei da questão assim de nutrição. Eu sei meu peso e minha altura. E eu acho que só essa informação não é o suficiente para montar uma dieta. Por isso é necessário um nutricionista. Mas o ponto que eu quero chegar é: e aí, eu esqueci o ponto que eu queria chegar. Lembrei. E aí, muito nutricionista começou a reclamar disso e aí começou a ficar muito preocupado, do tipo, meu Deus, minha profissão tá simplesmente caindo por conta de ChatGPT. As pessoas não estão mais querendo consultar um nutricionista porque elas vão no ChatGPT e o ChatGPT entrega tudo. Só que não é assim. E aí, você como nutricionista, você pode usar do ChatGPT como seu aliado. As pessoas ainda precisam de coisas emocionais, que é o que o robô não entrega. Então, você como nutricionista, você precisa criar experiência no seu cliente, você precisa criar uma dieta personalizada, para que ele veja que aquilo ali é para ele, para que ele se sinta único, especial e para que ele tenha certeza que aquela dieta vai dar resultado para ele. E aí, voltando na questão da linha do tempo, que eu falei que antigamente a gente fazia graduação e a gente se formava e começava a exercer, hoje a gente faz a graduação, forma, e aí a gente começa a exercer, só que a gente também precisa estudar outras ferramentas. E por que a gente precisa estudar outras ferramentas? Justamente para a gente conseguir acompanhar as mudanças e as tecnologias. Isso quer dizer que você deve conhecer todas as ferramentas que existem de inteligência artificial? Não, mas você deve saber pelo menos quais ferramentas vão te ajudar a ter melhores resultados, a otimizar mais ainda o seu tempo, para que você consiga atender melhor os seus clientes e entregar sempre o melhor para eles. Por exemplo, para um profissional de marketing, ele consegue otimizar muito o tempo dele. Ele vai conseguir entregar melhores resultados porque ele pode simplesmente fazer toda a análise que precisa ser feita de uma empresa, entregar isso para a inteligência artificial e pedir para que ela segmente uma nova campanha, para que ela dê ideias para novas campanhas a partir das ações que a empresa quer. Então, por exemplo, se eu pego uma empresa que eles falam que o objetivo deles
é crescer 30% do faturamento esse ano, então precisa vender mais. E se precisa vender mais, a meta precisa ser um pouco maior do que a do ano passado. O que a gente vai fazer? A gente vai analisar como foi ano passado, a gente vai analisar quais são as ações desse ano para que o objetivo seja alcançado. Para isso, é o que eu falei, faz toda a análise, estuda todas as ações que estão sendo realizadas na empresa, vê se aquilo faz sentido. Então vocês conseguem perceber que ainda precisa de um profissional? Não adianta você pegar todas as informações, colocar dentro de um chat GPT e falar, chat GPT, me entrega tudo que eu preciso. Ele não vai te entregar com precisão. Você precisa entregar as coisas mais mastigadas possíveis para que ele consiga te entregar melhores resultados. Não é que você vai entregar um dado e ele não vai te responder, ele vai te responder. Porém, ele vai te responder de uma forma totalmente superficial, da mesma forma que ele responderia para outra empresa. E não é isso que a gente quer. Então, tira da sua cabeça que a inteligência artificial vai roubar o seu emprego. Apenas comece a ter mais conhecimento com a inteligência artificial. Se você ainda não teve nenhum contato, começa pelo básico, pelo ChatGPT, que é uma ferramenta que se popularizou, que cresceu absurdamente. Eu utilizo o ChatGPT para tudo. Então, se eu preciso entregar um serviço, eu faço tudo o que eu preciso ali, entrego para o ChatGPT e falo para ele me ajudar com algumas informações. E às vezes ele traz ideias que você ainda não pensou, ou ele organiza as suas ideias. Você coloca todas as suas ideias ali, todos os seus pensamentos, e ele consegue organizar aquilo para você e te entregar uma coisa mais palpável. Então, assim, eu falo, gente, o ChatGPT para mim é vida. Tem outras também ferramentas que você pode utilizar, assim, por exemplo, como você pode automatizar o seu atendimento. Isso quer dizer que as pessoas que fazem as vendas, que fazem o atendimento, elas vão perder o emprego? Não. Só que elas precisam se especializar. Então, se a pessoa, por exemplo, é um atendente, ela faz as vendas, que tal se ela começar a fazer um curso de inteligência artificial para melhorar isso e fazer com que a inteligência artificial faça metade do trabalho dela de uma forma bem feita? Além dela não perder o emprego, ela ainda vai otimizar o tempo dela para poder fazer outras tarefas. E você automatizando da maneira correta o atendimento, seja pelo WhatsApp, por exemplo, você vai melhorar muito a sua entrega, vai melhorar as suas vendas, porque você pode criar o robô de uma forma com que ele faça as quebras de objeções muito melhores do que uma pessoa. Eu tenho um certo rancinho de falar com o robô pelo WhatsApp. Então, quando eu vou fazer algum atendimento que eu já vejo que é o robô, já me dá aquele negócio de, meu Deus, ele vai ficar me perguntando coisa e eu quero agilidade. E é isso que acontece. Muitas empresas ainda colocam a questão da automatização de uma forma muito robotizada. Aconteceu um caso desse parecido comigo. Eu entrei para fazer o atendimento, então fui lá no WhatsApp e aí ele me pediu meu CPF. E aí ele veio com outra pergunta, quais as opções, o que você deseja falar? E me listou um monte de opções, não era nenhuma que eu queria falar. E aí embaixo tinha outros, fui lá, coloquei que era outros, para ver se aparecia a opção. Foi, não apareceu também falar com o atendente. Falei, bom, me manda para o atendente logo, né, porque aí eu resolvo esse problema. E aí, colocou lá falar com o atendente. E aí demorou para o atendente aparecer. Quando o atendente apareceu, a primeira coisa que ele me perguntou foi, qual o seu CPF? Eu já tinha colocado meu CPF no início da conversa. E eu fiquei pensando, caraca, velho, para que serve um atendimento de um robô que ele vai te fazer 1000 perguntas ali para poder melhorar o atendimento e quando chega ali na pessoa, no humano, ele me faz as mesmas perguntas e eu tenho que perder tempo respondendo as mesmas coisas. Então isso para mim não é uma forma correta e nem inteligente de você utilizar a inteligência artificial. Para mim é uma forma burra e que você só faz deixar o seu cliente irritado e se fosse uma venda, eu já não ia comprar. E é por isso que você deve aprender a mexer com a inteligência artificial para que você tenha a melhor ferramenta e para que você personalize o melhor possível aquele atendimento robotizado. Então, hoje, eu estava assistindo um podcast, especialista de marketing estava falando sobre isso, sobre esse atendimento personalizado, quando o robô consegue personalizar direitinho ali. E aí ele falou que o robô, ele consegue agora até ter um certo sentimento, uma certa empatia. E aí ele deu um caso de uma pessoa que foi conversar lá e estava conversando com o robô. E aí falou que alguém faleceu e tal, da família. E o robô colocou mensagens de sentimento, de empatia mesmo. E a pessoa se sentiu acolhida naquele momento. E uma coisa boa de você
automatizar o seu atendimento também é isso. Você consegue personalizar cada atendimento, tornar cada cliente único. Porque quando você tem uma pessoa, a pessoa ali o dia inteiro, ela vai cansando, então ela não vai conseguir fazer aquele atendimento de qualidade de um por um. Mas quando você tem um robô, o robô ele não cansa. Então o robô ele vai, de acordo com a resposta de cada pessoa, ele vai personalizar as respostas dele. E aí o atendimento vai ficar muito melhor. Então você percebe que em nenhum momento eu falei que você vai ser substituído pelo robô, e sim de que você precisa estudar a inteligência artificial, você precisa ter esse contato com ela, para que você consiga cada vez mais dar melhores comandos para ter as melhores respostas. O ChatGPT é muito isso. Se você não tem um prompt muito bom, se você não entrega muita coisa para ele, ele vai te entregar algo muito raso, muito simples. Eu, por exemplo, utilizo muito o ChatGPT para criação de conteúdo. Só que eu não vou virar para o ChatGPT e vou falar: ChatGPT, por favor, crie 10 conteúdos para um veterinário. Ele vai criar conteúdo totalmente raso. Ele vai criar, vai. Mas é um conteúdo assim, sem valor nenhum. Agora, se eu entrego para ele todas as informações, então eu falo: ChatGPT, haja como um veterinário, assim, assim, assado. Ele atende cachorros assim, em tal região, e ele é especialista nisso. E aí o objetivo dele com esses conteúdos são captar mais clientes para que isso e isso, e a receita dele ele quer aumentar em tantos %. Quais são os tipos de conteúdo que você sugere? Você entregou um monte de informação para ele. Ele vai pegar todas essas informações, ele vai compilar e ele vai te entregar os melhores conteúdos. Então, por isso que hoje a gente vê na internet também muita gente vendendo inteligência artificial. Tem muita gente vendendo assim: entra no meu curso e aí de bônus você vai ganhar o agente fulano, e aí eles estão dando um nome para esse agente fulano, para que ele te entregue os melhores conteúdos, para que ele te ajude a otimizar isso, a otimizar aquilo. Nada mais é do que ChatGPT personalizado com os melhores prompts para te entregar as melhores respostas. Eu particularmente gosto muito de personalizar os meus. Então eu sempre vou personalizando ele, eu vou entregando todas as informações possíveis, vou falando qual o tom de voz, eu converso com o meu ChatGPT mesmo, eu digo: olha, assim eu não gostei, eu quero que você fale num tom de voz mais amigável. Ainda não tá bom, eu quero que você melhore. E aí eu vou conversando com ele para ele ir melhorando cada vez mais a entrega, para que ele me entregue coisas exatamente que eu preciso. Esses dias mesmo, para fazer um roteiro de YouTube, eu fiquei um tempão conversando com ele para fazer um roteiro de um vídeo. E aí no final, eu amei o roteiro do vídeo porque parecia que era eu falando naquele roteiro. Então o que eu entendi? Que o ChatGPT conseguiu entender claramente o que eu precisava. E era isso que eu queria, que ele falasse num tom de voz que fosse meu e não dele. É muito louco isso. Quando você para pra pensar, você fala: meu Deus do céu, realmente é muita informação e é muito rápido como ele te entrega. É muito louco. Mas ao mesmo tempo, você percebe como o seu tempo é otimizado. Você percebe como ele consegue te dar ideias legais que você tinha falado: caraca, não tinha pensado nisso, mas o ChatGPT pensou, me entregou e eu vou executar. E é isso, o ChatGPT entrega o que você pede, de acordo com o que você pede, só que ele não executa, ele não vai fazer por você. Ele pode fazer metadinhas ali, então ele cria o conteúdo, ele pode te entregar ali uma foto que você coloca no seu carrossel, por exemplo, mas ele não vai ainda postar e tudo mais, ele não vai fazer as estratégias de acordo com o que você vai fazer, com sentimento, com tudo isso. Por isso, ainda é muito importante ter um profissional. Mas hoje não adianta mais ser um profissional. Você precisa também entender da inteligência artificial. E aí eu quis trazer esse vídeo para esclarecer isso, para fazer com que você saia desse ambiente de medo, de meu Deus, vou perder tudo, como é que vai ser com a inteligência artificial crescendo cada vez mais. Não tenha medo, vira amiga da inteligência artificial. E aí ela vai te entregar muitas coisas boas e você vai ver como você vai ter resultados muito melhores. E você vai falar: caramba, por que eu não usei isso aqui antes? E aí, para melhorar, eu peguei de uma fonte, que é um cara que faz conteúdos no LinkedIn, que eu acho os conteúdos dele muito bons. Ele tem vários cursos, que é o Diego Ivo. E aí ele postou esses dias 10 cursos gratuitos para que você tenha pelo menos esse primeiro contato inicial. E se você tem interesse nesses cursos, eu vou deixar na descrição desse vídeo
todos os links para que você acesse e encontre o melhor, ou faça 2, ou faça os 10, quem sabe. Mas comece a ter esse contato, comece a estudar um pouco mais a inteligência artificial para que você entenda qual a melhor para usar no seu serviço, qual vai te auxiliar melhor, qual vai ser a sua ferramenta amiga. E aí, depois desse primeiro contato, comece a procurar uns outros que são pagos. Invista na sua profissão, invista em você. Investir em cursos de inteligência artificial é você investir no seu futuro também. E se você já usa inteligência artificial, mas ainda não está assim tão por dentro, comenta aqui qual inteligência artificial você usa e para o que você usa. E se você gostou desse vídeo, clica em gostei para que eu entenda que você gostou e para que eu traga cada vez mais melhores conteúdos para você. E se você ainda não está inscrito, se inscreve aqui para que você sempre veja os conteúdos novos. E eu vejo você no próximo vídeo. Beijo!